Bom, boa tarde a todos. Que a paz de Deus e de Jesus, os espíritos amigos aqui já presentes há bastante tempo, nos auxiliando, nos orientando. Vamos primeiro se desligar de todos os nossos problemas materiais, das dificuldades, dos problemas. Lembrar que a dor, a doença e os problemas são oportunidades de aprendizado para que possamos, através dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, que sempre vai ser e sempre será o caminho, a verdade e a vida, possamos nesse dia 7 voltar para os lares sempre mais esperançosos. Sempre tudo passa. Quando a gente tem no coração a presença de Deus, de Jesus e os ensinamentos basilares da família, os ensinamentos de Kardec, Bezerra, Chico, Divaldo, né? Nunca nos esqueçamos que a dor é a oportunidade da gente relembrar o amor. Vamos relembrar essa frase. A dor é a oportunidade da gente relembrar o amor. E nenhum de nós sofre por acaso. Então nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Nesse dia lindo, maravilhoso, um pouquinho frio, mas o calor humano da Sociedade Espírita de Jesus de Nazaré. Mestre Jesus, obrigado por esse dia 7 de junho. Mais um dia que poderemos escrever no livro da vida os ensinamentos da lei do amor, da fé, da esperança, da caridade. Lembrar que a Ti nós só temos que dizer gratidão, pedir perdão pelas nossas falhas, os momentos em que falamos sem pensar, os momentos, Pai, que culpamos a Ti, até os nossos erros, esquecendo que todos nós precisamos a todo momento orar, vigiar e lembrar que Tu nos destes a maior oportunidade da evolução, que é a nossa atual reencarnação. Mestre Jesus, abençoa cada um que veio aqui nesse dia 7, aqui na nossa casa. Aqueles que às vezes perdem algum familiar, lembrando que ninguém perde, é apenas uma troca de plano. Nos ensinastes, Pai, a amar, a perdoar, a viver. Por isso nós temos que Te agradecer por tudo que está à nossa disposição. E mais uma vez, Pai, perdoai a nossa falta de fé. Perdoai aqueles momentos que fraquejamos, Pai. E gratidão por tudo, pela doença, pelo problema, pelo aquele familiar que está na nossa casa. E que assim seja. Que assim seja. Então, na tarde de hoje, nós temos o tema, a compreensão e o acolhimento desse excelente livro. Olhem aqui, né? Uma boa dica para o Dia dos Namorados. Compaixão, a sementeira do amor. Né? Quem quer dar um bom presente no Dia dos Namorados, que a maior caridade, segundo Emmanuel, que a gente pode fazer pela doutrina espírita, é a divulgação. Então eu estou compartilhando com vocês um livro que eu ganhei de aniversário, há uns anos atrás, um dos melhores livros que eu li nos últimos 5 anos. A Compaixão, a sementeira do amor, né? Então diz aqui, eu vou ler alguns trechos e a gente vai comentando, né, gente? Diz aqui na introdução, aqui é o último item, né? Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza interna, para deixar de estender mãos socorredoras aos infelizes transviados, que vendo o véu, caem nos abismos do erro. O esclarecimento tem sido colocado à disposição dos filhos de Deus desde a sua criação, através da oração
através das intuições que os anjos de guarda que nos protegem nos mandam a todo momento. Desde que a gente queira ouvir essas intuições, né? Sendo disseminado em todos os tempos e civilizações, a fim de que desenvolva a sabedoria e expanda a amorosidade. Para qual objetivo de tudo isso, gente? Lei do progresso, lei do amor, né? E a prática do bem. Jesus quer de nós que somos aqueles filhos que mais reclamamos do que agradecemos, né? E aí hoje de manhã, fazendo a palestra, eu escutei uma frase muito interessante. Quem reclama perde, quem agradece ganha. Que a gente vai praticar a gratidão, né? Em muitas pragas, a dor clama pelo socorro fraterno e há lágrimas a enxugar. Mas o que é compreensão, gente, na visão espírita, né? Implica o entendimento acerca daquilo que o desditoso está vivenciando, e para isso é necessário ter desenvolvido a empatia, a qualidade da gente se colocar no lugar da outra pessoa. Não compreenderemos o Calvário alheio se não nos colocarmos na posição de quem o está suportando. Por isso que Jesus nos ensinou a não julgar ninguém. Jesus nunca julgou ninguém. A própria mulher que estava para ser apedrejada, e ele diz quem não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra, né? E aí todos foram embora. E no final ele diz o seguinte: o que ele diz no final? Vá e no futuro não peques mais. Todos nós, mesmo começando aqui a estudar na casa espírita, que sempre é um convite que a gente sempre gosta de fazer, a gente não vira anjo na vida atual. Lá naquela escala de grandeza do livro dos espíritos, os espíritos de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Mas a gente pode melhorar bastante. A gente precisa de vontade, de humildade, e a gente precisa trabalhar muito a questão do egoísmo e do orgulho. Todos nós temos dificuldades, né? Feito isso, o que ainda não basta, sintamos piedade pelo martírio, de que lhe está sendo imposto naturalmente pela lei de causa e efeito. Na abertura da palestra, eu falei que ninguém de nós sofre por acaso. Por quê, gente? É a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. No budismo é chamado de lei do karma, que é uma religião mais antiga que o espiritismo. Ou seja, a gente resgata agora débitos de vidas passadas. Ou na própria vida, a gente já começa a pagar pelas escolhas erradas que a gente faz na vida atual. Já na própria vida. Principalmente as doenças. Algumas doenças da atual civilização, doenças modernas, né? Entre elas a grande depressão que está acontecendo no mundo, em todas as famílias, em função do celular e redes sociais, né? É muito bom a gente abrir aqui o celular. Por exemplo, eu abri e escrevi aqui antes da palestra, efemérides espíritas do mês de junho. E a gente busca aqui, 24 de junho, no dia de São João, o falecimento de Ernesto Bolzano, cientista que pesquisou a fenomenologia espírita. Um cientista já, gente. Então, aqui tem no YouTube excelentes palestras, no Google tem uma série de esclarecimentos, né? Mas, como tudo na vida, o equilíbrio, a gente buscar o equilíbrio. Compreender é, portanto, meditar acerca dos efeitos que a dor alheia produziria em nós mesmos, condoer-se do malefício dela resultante e desejar amenizá-lo, independente de isso ser possível ou não. A empatia remove abismo entre os homens e ergue as pontes da compreensão. Por exemplo, às vezes a gente vai visitar alguma pessoa, sem querer a gente é um pouquinho curioso, todos nós, né? Então, a gente fazer uma visita rápida, levar aquela alegria, levar a serenidade, né? E a gente cuidar para não perguntar o que a pessoa tem. Porque às vezes a pessoa já está ali nos últimos dias de vida, né? E a gente pergunta, mas o que houve? Não, a gente lá, quando for lá, levar alegria, lembrar de momentos bons que a gente viveu com aquela pessoa, né?
é o que a gente tem que tentar fazer, né? E a gente não julgar, orientar. Por isso de compreender. Compreender no sentido que muitos irmãos nossos têm muita dificuldade de largar o cigarro. O famoso pauzinho de fogo, como o Raul Teixeira falou uma vez aqui no SESI, né? Muita dificuldade de largar o vício do álcool. Mas Jesus nos dá as ferramentas para largar o vício do álcool e do cigarro. Na quinta-feira à noite, nossos queridos irmãos do Centro Espírita Alunos do Bem, ali na Moreira César, ele tem um trabalho só voltado para essa parte das drogas. Um outro irmão nosso, de outra religião, foi usuário de droga há muitos anos. Na terça-noite ele tem um trabalho, ele, depois de recuperado, recupera pessoas drogadas. Então, é muito raro alguém em todas as famílias não ter, às vezes, alguém com algum problema de drogas, de vícios. Pode me procurar, pode procurar a casa. O primeiro passo dentro do tema da palestra do acolhimento é a gente convidar a pessoa para vir na casa espírita assistir a palestra. Vindo à casa espírita já deu um grande passo, porque ele pode ter atendimento fraterno. Se ele tem filho, ele pode trazer os filhos para a evangelização. Porque quanto mais a gente harmonizar a família, mais rápido vai ser para recuperar essa pessoa com problema de vício, droga e outras coisas. Mas não dá para a gente julgar. Não dá para a gente julgar. Né? O acolhimento é o calor que restabelece o vigor dos corações combalidos. A força que impele ao recomeço, o acalento que sacia a fome da compreensão. Quando a gente dá um abraço muito forte, com amor, a gente dá um passe nas pessoas. A gente dá um passe. Quando a gente dá um olhar de alegria, de serenidade, a gente dá um passe. Quando a gente dá aquele aperto de mão que os antigos gaúchos davam, que hoje as pessoas aqui na nossa cidade, poucos dão bom dia. Às vezes eu dou bom dia nos elevadores, em alguns outros lugares, as pessoas olham. Esse cara deve estar louco, bateu a cabeça. Uma coisa tão simples, né? Que às vezes cura, um bom dia, uma boa tarde. A correria, né? Acolher é trazer para perto, ou seja, observar com proximidade a penitência e a dor. Tem um livro, gente, do Leon Denis, que é um dos discípulos do Kardec, O Problema do Ser, da Dor e do Destino. Quem puder ler um dia esse livro, né? O Problema do Ser, da Dor e do Destino. A gente tem que agradecer pela dor. Chico, um dia em São Paulo, indo lá fazer uma consulta, quem tratava das cataratas dele, o médico disse assim: Chico, tu que trabalha com o Emanuel e o Dr. Bezerra, por que tu não pede para eles te curarem? Olhem a sabedoria do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Diz: olha, se eles me curarem da catarata, a catarata eu já estou acostumado com ela, já sei como viver com ela. Pode vir uma doença pior. Né? E a gente sabe que as doenças que a gente tem na vida atual, algumas, está no planejamento antes da gente reencarnar. Está no planejamento. Já está na contabilidade divina. Nós mesmos que a escolhemos. Às vezes a doença incurável do pulmão de agora é o fumante de outrora. Né? E outras doenças que a gente tem. Né? Os suicidas, Deus não vai castigar ninguém. Às vezes algumas pessoas que se suicidam, está em algumas obras espíritas, até atenuado em algumas situações, em função que às vezes alguns obsessores, naquele momento de fraqueza, dizem: não vale a pena. Por isso, de novo, do orai e vigiai, o acolhimento, a compreensão. Né? Por isso que existe, fora tudo que tem aqui na Casa Espírita, palestra, passe, estudo, existe o 188, Centro de Valorização da Vida. Anotem esse número, gente. 188. A Federação Espírita Brasileira, ou do Rio Grande do Sul, não lembro agora qual delas, também criou um trabalho parecido agora. Então é importante a gente, pessoas que moram sozinhas, olha, vocês têm vários programas, palestras no YouTube para assistir, tem a Rádio Web Fraternidade de Belo Horizonte, tem a Rádio Boa Nova, tem várias rádios.
pelo Brasil afora. Mas a gente sempre levar uma palavra do que, gente? De ânimo, de compreensão, de acolhimento, né? Às vezes ser meio chato, que nem eu sou em alguns momentos, no seguinte sentido: olha, o tempo está passando, as páginas do livro da vida estão passando. O que tu já escreveu nesse livro quando chegar lá para fazer aquela conta de boteco, de bodega, as contas antigas, né? Do débito e do crédito. Olha que a gente precisa ter mais crédito do que débito. É nós, gente. Não é Deus nem Jesus, é a gente que precisa ir adiante, né? Então aqui, gente, olha que interessante. Quem acolhe naturalmente consola, seja pelo simples gesto de aproximação, seja pela atitude de orientar ou pelo intuito de ajudar, né? Então, olha que interessante, né? Então, seguindo aqui, gente, nesse maravilhoso livro, né, diz assim: uma das maiores obras de caridade é orientar os destinados para que, fortalecidos no esclarecimento recebido e revigorados interiormente. O que é esse revigorado interiormente? Reforma íntima. A gente alimentar o espírito, gente. Com o quê? Leituras, encontro de amigos. Mulheres se encontram mais fácil que homens. As mulheres são mais organizadas que os homens, né? Clube de mães, o estudo aqui na Casa Espírita. A maior parte dos nossos grupos aqui que tem na Casa Espírita são coordenados por mulheres. Elas tomaram conta de tudo. Mando na nossa casa, mando na Casa Espírita, em tudo. Então, a importância de ter bons amigos, né? Ter bons amigos. Quando a gente está com um problema grave, sempre a gente, além de Deus e Jesus, pai e mãe, sempre vai ter um amigo que vai escutar a gente. Sempre. Deus coloca, através do anjo de guarda, até a intuição. Diz: olha, procura o Vonley, procura o Joãozinho, procura a Maria, procura a Lourdes, procura a Dona Lenira. Sempre a gente tem alguém que a gente pode trocar uma palavra, para a gente não fazer bobagem. Que sempre que a gente tomar uma decisão na base da emoção, sempre a gente vai cometer um erro. Sempre, gente. Né? Por isso, né, diz assim, ó, o esclarecimento deve ser ofertado com cautela, comedimento e simplicidade. Eu estou aqui falando, não é eu que estou falando para vocês. Tem uma ajuda muito grande por trás de mim aqui, me ajudando, me auxiliando, né? Agora, daqui a pouco eu começo a usar palavras prolixas, termos difíceis, linguagem rebuscada. O que vai adiantar a palestra, a exposição doutrinária? Então, na maneira da gente transmitir o conhecimento, a fala de forma simples e amorosa, né? De acordo com o nível de entendimento que o assistido suporte, jamais com soberba, rebuscamento ou imposição. O que eu fui aprendendo em quase 40 anos de doutrina espírita? Que não é nada, né? A gente convida e convida. A gente nunca desistiu das pessoas que a gente ama. Vamos lá na Casa Espírita. De repente, depois a gente pode tomar um café, conversar um pouquinho, né? Não paga nada. As pessoas têm muito medo de pagar. A cultura aqui da nossa região é: paga quanto? Não paga nada. É só chegar lá, né? O que é o pagamento? Tirar um tempo para cuidar de si, para entender que Jesus quer o bem da gente. Jesus quer a gente feliz, gente. Jesus quer a gente alegre. Doutrina espírita é alegria, gente. Por que alegria? Porque o conhecimento está à disposição de todos nós. A gente pode estudar em casa, pode vir aqui. Daqui a pouco tem a nossa irmã que está aqui com o grupo de integração, né? Tudo está à disposição da gente. Kardec, gente, sempre teve muito cuidado nas obras espíritas, sempre levar tudo ao crivo da razão. A razão. Espiritismo, o que é? Ciência, filosofia e religião, né? Sempre a gente levar ao crivo da razão. De vez em quando o pessoal diz assim: vamos comigo conhecer um grupo espírita que o doutor Bezerra está lá.
Onde é que fica? Bairro tal. Paga? Tem que pagar para ajudar a casa, a manutenção da casa. Não é sério. Não é sério. O trabalhador espírita, gente, a gente tem que ter a profissão da gente. Nos turnos alternados, a gente vem para a casa espírita. Chico trabalhou 35 anos, se aposentou, gente. Às vezes dava o dinheiro, o pouco dinheiro que ele tinha, ele dava para ajudar os necessitados. Nesse horário, na sombra do abacateiro, aos sábados à tarde, ele acolhia as pessoas para dar comida e dinheiro. E ele compreendia o que cada um precisava, né, gente? Então, Kardec, gente, através da doutrina espírita, através dos ensinamentos de Jesus, a grande proposta da doutrina espírita, gente, é a educação, é o orar e vigiar, a prática do bem, é a reforma íntima, muito difícil da gente fazer, mas não é impossível, cada dia devagarinho, melhorando, né? Então diz assim, né, gente, olha só, aquele que não pratica a caridade, é a porta aberta para a obsessão e para o descontrole emocional. Mas a grande pergunta, gente, a caridade é só com dinheiro? Só com dinheiro? Não. A caridade é o quê? E a gente comenta, eu comento de tempo em tempo, e os outros irmãos palestrantes também. A caridade é o quê? Ligar para alguém que está doente. Ligar para alguém que está no aniversário. Essa semana eu liguei para alguém, daí a pessoa disse assim, nossa, tu é a única pessoa das mais de 200 mensagens que me ligou. Tudo está ficando muito tecnológico. Muito tecnológico. Será que 1 minuto vai fazer falta do tempo da gente ligar? Estou te ligando só para desejar um feliz aniversário. Quando tiver tempo, vamos tomar um café. Vamos caminhar junto. Outra coisa muito boa, gente, que não envolve dinheiro, convidar alguém para fazer uma caminhada, ir no parque, né? Mandar um bilhetinho para o namorado, gente, ou para a namorada, não é só no dia dos namorados, né? É todos os dias, é ter paciência com quem está nos ajudando ali na evolução dentro da família, né? Compreender que cada um caminha no seu passo. E é uma forma de aceitar a individualidade e respeitar o crescimento individual. Cada um de nós tem um tempo. Por isso que alguns vão sofrer mais. Porque escolhem o sofrimento, a dor, as doenças. Ao invés de escolher o amor, a paciência, o perdão, muitos de nós vai escolher o que, gente? Sofrer. Ah, mas aquele casamento lá é horrível. Mas fui eu que escolhi. Porque a Maria era linda, maravilhosa. Porque o Pedrinho era maravilhoso, lindo. Alto, forte, bonito. A Maria, então, aqueles cabelos esvoaçantes. Mas aí casa. E o que vem? Vem o que cada um é. E aí, se não entrar o evangelho no lar, a gente abandona o barco logo. A gente vê pessoas que casam e casamentos que não duram 3, 4 anos. Por quê, gente? Falta de paciência, falta de amor, falta de valores, né? Então diz assim, já estou quase no fim das leituras, porque o tempo passa muito rápido, né, gente? Em que pese as diferenças culturais, educacionais e religiosas, ninguém chega a um núcleo familiar por acaso ou por engano. Frase do Chico. Na reencarnação não tem endereço errado. Eu conheço pessoas que são espíritas, casadas com pessoas evangélicas. Onde eles aprenderam um segredo. Eles não discutem religião. Eles fazem evangelho no lar juntos. E no final, o esposo ou a esposa, conheço vários casais, depois da gente fazer o evangelho, eles pegam a Bíblia deles lá. Eles relatam para a gente, eles pegam a Bíblia, leem um salmo, leem alguma coisa que está lá. Mas o importante é evangelho no lar, né, gente? Não é invasão familiar, mas assunção de uma posição pré-estabelecida pela lei divina para o aprimoramento dos envolvidos, né?
De outra parte, quando há reencontro para o reajustamento ou para o resgate de faltas recíprocas, a convivência é difícil e complicada. Dá para melhorar um casamento, gente? Dá ou não dá? Dá. Sempre dá. Quando tem amor, quando tem diálogo, quando tem Deus, quando tem Jesus. Sempre dá. Desencarnou agora em abril a mãe de um amigo meu, que eles ficaram juntos 63 anos casados. E ele cuidou dela até o último dia de vida. Por quê, gente? Paciência, amor, entendimento, família, gente. Não existe fórmula melhor do que família, amor, educação, paciência, né? Nesse caso, a compreensão e o acolhimento são objetivos. Buscar o quê? Evolução, né? Quando o casamento é muito difícil, lembrar dos ensinamentos de Jesus, perdão, amor, paciência. Vem na casa espírita, vim mais na casa espírita, né? Coloca o nome do cônjuge ali no livrinho, mentaliza, chega em casa, dá um beijo, né? Olha que interessante aqui no finalzinho, gente. Dos inúmeros institutos em que a sociedade se serve para o acolhimento, a adoção, a paternidade, a maternidade do coração é a que mais expressa a compaixão. Separando a palavra, gente. Compaixão. O que é a paixão? Amor. Amor a Deus, a Jesus, a esses familiares. A compreensão plena entre os seres humanos será atingida quando todos desenvolver a sabedoria. Qual sabedoria? Que nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, gente, independente de cor, raça, religião, né? Agora, o nosso instrumento diário de trabalho. Devemos adiar a observação da dor e das dificuldades, a análise das causas do sofrimento. Muitos de nós querem saber, mas por que eu estou com câncer? Por que eu estou com isso? Por que eu estou com aquilo? Eu abro o Evangelho, no capítulo 5, diz lá assim: causas atuais das aflições. Casamento está ruim, podia ser pior. Mas eu escolhi a Maria, escolhi o Pedro. Desculpe se alguém da plateia, o Pedro ou a Maria, são nomes abençoados. Maria, mãe de Jesus, né, gente? Eu escolhi, né? Como é que a gente melhora? Diálogo, amor, conversa, leituras junto, caminhadas junto, propósitos iguais, amor na família. Enquanto não for desenvolvida a compreensão, a boa vontade nas relações, não se terá acesso a verdades mais elevadas, né? E aqui o último texto, né, gente? Vamos ver se eu não esqueci de nada. Acolher, compreensão. O que é compreensão, gente? Compreender que cada um é único. Cada um de nós tem arquivos mentais seculares de evolução de milênios e milênios. Cada um de nós. Uns vão entender mais rápido, outros um pouco mais difícil. Cada um tem o tempo certo para amar. A pessoa que às vezes tem muita dificuldade de amar. A pessoa que só reclama. Comecem a fazer um exercício diário que eu fui aprendendo com a doutrina espírita. Acorda com frio, com chuva, com neblina. Obrigado, Deus. Obrigado pela mãe que eu tenho, pelo pai, pela família, por esse tempo que está lá fora. Aquele cafezinho ou a água da primeira hora da manhã. Pai, obrigado. Quantos que estão na rua que não tem café, não tem água, não tem lar? E a gente começa a dar uma segurada naquela correria louca do dia a dia. Que a gente sai de casa, às vezes esquece as coisas, né? Acolher indistintamente é um patamar ainda distante, mas é imprescindível dar guarida, ao menos, aos desvalidos mais próximos. Se não for possível dar o pão, oferecemos a água do Evangelho, saciando a sede da esperança. Não ficar esperando, gente. Sempre tudo vai passar. Esperar o quê? Esperar dias melhores, né? Não havendo a vontade de abraçar a causa dificultosa com piedade sincera, ao menos não apedrejar os que a ela se dedicam. Encolhidas as mãos, amarradas pelo egoísmo, ao menos amarrados pelo egoísmo, ao menos oremos. Orar e vigiar. A prece, gente, está aqui no Evangelho,
os 2 últimos capítulos, a eficácia da prece. No mínimo, as provas vão acontecer igual, mas sempre vai vir intuições do anjo de guarda, da espiritualidade, de Deus, de Jesus, para ter calma, que tudo vai passar, que aquela prova foi a gente que escolheu, né? A gente vai receber coragem. Em todas as oportunidades é possível fazer o melhor, sempre, gente, que estiver ao nosso alcance, mesmo que seja o mínimo. O que é o mínimo? Se não tem comida, se não tem dinheiro, dá um abraço, convida para vir na casa espírita, né? Faz uma campanha, arruma dinheiro, alimentos, sempre dá para fazer alguma coisa, gente, sempre. Se tivermos um pouco de vontade, é possível modificar atitudes e adquirir a coragem de acolher, mesmo de maneira ainda limitada, né? Para isso, amemos, sorvendo a alegria da abnegação, colocando a caridade no cume dos objetivos e vencendo as inquietudes paralisantes. Quando a dúvida obstacularizar o entendimento, busque a serenidade. É fácil? Não, mas não é impossível. Como é que se faz? Com preces, com meditações, com caminhadas, com yoga. Tem tudo à disposição da gente. Se a inquietude não permite o silêncio interior, pratique a prece. Não havendo predisposição para orar, às vezes a gente tem dificuldade, às vezes até de orar. Como é que a gente faz? Chama alguém para fazer oração para a gente. Pega o Evangelho e lê em voz alta. Lê em voz alta, né? Conecte-se com a natureza. Gente, um dos maiores equilíbrios espirituais da gente é com os irmãos da natureza. A árvore, flores. Sempre é bom ter flores em casa, né? Não é feio o homem gostar de flor. Flor, natureza, rio, cachoeira, tudo, gente, né? Não é feio. Vivendo em céus de pedra, dirige seu olhar para as estrelas. Contemplar no final de noite, tanta coisa que o céu nos oferece, gente, as estrelas, né? Escura o céu, feche os olhos e sinta o vento. Olha só, gente, o vento, a calmaria. O sol, gente, vitamina D, 100% de graça. 100% de graça, né? Estanque as correntes do ar. Olhe para dentro de si. Faça uma viagem interior e perceba-se como essência pensante, livre e limitada. Dirija o raciocínio para onde desejar, né? Então, os pensamentos positivos, gente, o acolhimento aqui da Casa Espírita, com essa palestra que os irmãos da espiritualidade vieram me ajudar, né? A gente nunca fala sozinho aqui, né? Então, sempre para encerrar, assim, fazendo um convite com muito amor, de quem começou há 37 anos atrás, fazendo a fila aqui no sábado de tarde. Venham para a Casa Espírita, gente, assistir a palestra, tomar o passe. Venham estudar, tragam os filhos, os nossos irmãos em evolução, quando puderem, venham estudar. Façam trabalhos voluntários, ajudem. Portal da Luz, Criança Feliz, Ellen Keller, tem tanta entidade, a PAI, que precisa de trabalho voluntário. O brechó lá do Portal da Luz, gente, precisa de pessoas para ajudar, né? Sábado tem o dia inteiro, em vez de ficar em casa reclamando da vida, não sair de casa, né? Dá uma folga para a esposa ou para o esposo, né? Então, muito obrigado pela atenção, gente. Sempre a gente fala aqui com amor, jamais no intuito de ofender, de corrigir vocês. Porque nós, trabalhadores, somos mais devedores que vocês. Tudo que eu falei hoje foi para mim, não foi para vocês. Então, que Jesus abençoe cada um. Nós vamos chamar agora nossos irmãos trabalhadores para a gente fazer o passe coletivo. Cada um se sinta abraçado, acolhido, compreendido. Que só Deus e Jesus possam sempre estar presentes em nossas vidas. Mestre Jesus, cada pessoa, cada família representada nessa tarde, se sintam acolhidos, que cada um leve compaixão, que cada um leve o amor de Deus, o grande arquiteto do universo, que tudo vê e tudo sabe. Jesus,
caminho, modelo e guia. Abençoe, Pai, os nossos irmãos que estão aqui. Nos perdoe, Pai, a nossa falta de fé, a nossa falta de entendimento da frase por Ti, nos falando muitas vezes. Fora da caridade, não há salvação. Lembrar sempre, lembrar sempre. Nos lembra sempre, Pai. Tu ajuda-te que o céu te ajudará. Espíritos de luz aqui presentes, amigos espirituais. Que cada um possa levar nessa tarde pensamentos de muita alegria. A alegria cura, o sorriso, a fé, a esperança, a caridade. Mestre Jesus, gratidão pela vida, Pai, gratidão pela doutrina espírita, a pedagogia do amor. Ensina e esclarece, que não nos amedronta e que nos dá a oportunidade de todo dia fazermos a reforma íntima. Obrigado, Pai, por nos presentear com várias perguntas que diariamente precisaríamos ler e repensar, como o conhece-te a Ti mesmo. Perdoe, Pai, pelas nossas falhas e nossos pecados, mas acima de tudo, Te pedimos, Pai, um olhar de acolhimento pelo Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Te pedimos, Pai, um olhar de acompanhamento e de intuições na prática do bem no coração do mundo. Pai, obrigado. Que cada um possa chegar melhor, que cada um que perdeu algum familiar durante a semana, lembrar que eles retornaram ao verdadeiro lar e que o amor nunca vai terminar. Mestre Jesus, gratidão pela Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, que acolhe, que compreende, que nos dá o verdadeiro amor que Tu nos ensinastes através da doutrina espírita. E que assim seja. Bom fim de semana a todos, saúde, muita alegria. Obrigado. E tudo passa. Tudo passa.